Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de matemática do ensino remoto para o 7º ano. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os números racionais que estão na forma decimal. A gente sabe que o conjunto dos números racionais é composto por números na forma decimal e números também que podem ser escritos na forma de fração. Hoje a gente vai concentrar nossa atenção para esses números que estão na forma decimal. Bom, para a gente relembrar aí o que são números decimais, são números que contêm partes decimais, a gente vai reconhecer eles pela presença dessa vírgula. Então, essa vírgula, normalmente, ela vai estar aí nos indicando a existência de um número decimal, certo? Aqui nós temos um exemplo de um número 15,766 milésimos. Quando a gente tem um número decimal, cada elemento dele, assim como nos números reais, ele possui uma casa, uma unidade, um valor exclusivo. Então, quando a gente olha aqui para o 15,766, primeira coisa que a gente faz é diferenciar a parte inteira da parte decimal. Então, esse número aqui que vem antes da vírgula, tá? Então, a gente chama ele de parte inteira, que aí nesse caso aqui, ó, é 15. E aqui eu fiz a unidade, dezena e centena, a gente percebe que nós temos 5 unidades, uma dezena, que forma justamente 15. O número que a gente tem após a vírgula é o que a gente chama de parte decimal. E aí, a parte decimal, nós temos os décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, aqui nesse caso, o número 7, ele representa a quantidade de décimos, são 7 décimos, é como se fosse 0,7 unidades. Temos o número 6, que representa 6 centésimos, como se fosse 0,06 unidades. E também esse número 6, que indica 6 milésimos, que é como se fosse 0,006 unidades. Ok? Bom, como é que a gente lê esse número? Eu já falei. Nós vamos ler ele falando a parte inteira e em seguida a parte decimal. Então, nós temos 15 inteiros, 766 milésimos. E esse número, ele pode ser decomposto por cada parte que forma ele. Então, olha só, eu tenho aqui 10, que é a dezena. Eu tenho uma dezena, então 10. Eu tenho 5 unidades, então 5. Eu tenho 7 décimos, ou seja, 0,7. Eu tenho 6 centésimos, ou seja, 0,06. E eu tenho 6 milésimos, que eu escrevo como 0,006. Então, essa aqui é a decomposição do número 15,766. Como eu já falei a vocês, os números racionais, eles são compostos por números na forma decimal e números que são escritos na forma de fração. Então, a gente pode conseguir estabelecer uma relação aí de que os números decimais podem ser escritos na forma de fração. Então, como é que a gente faz esse processo de escrever os números decimais na forma de fração? Então, primeira coisa que a gente faz é transformar, tá, esse número em uma fração decimal. Tá? O que é uma fração que a gente chama decimal? Uma fração que o denominador seja 10, 100 ou 1000. Tá? E aí, de que forma a gente pode fazer isso? Então, vejam só, o número 0,6, como é que ele fica aqui na forma de fração? Então, eu observo o número que eu tenho, decimal, tá? Sem nesse momento observar a vírgula, é o número 6. Então, o meu numerador aqui dessa fração é 6.
E o número de baixo vai depender da quantidade de casas decimais que o meu número decimal tem. Se ele tem uma casa decimal, então embaixo é 10. Se ele tem duas, é 100. Se ele tem 3, é 1000, ok? Então, essa fração ficaria 6 sobre 10. E aí, a gente pode simplificar ela, tá? Em busca aí da fração irredutível. Que nesse caso, para simplificar, eu dividi aqui, ó, por 2. A gente divide o numerador e o denominador por 2. E aí, eu encontrei 3/5. Ok? Da mesma forma, 0,15 centésimos. Então, eu escrevo o número no numerador, sem nesse momento considerar a vírgula, e o meu denominador vai ser 100 nesse caso, porque eu tenho aqui, ó, duas casas decimais, certo? Também simplificando aqui, ó, essa fração por 5, tá? Eu encontro a irredutível dela, que é 3/20. Próximo número aqui também, 0,482. Então, o numerador é o número, sem considerar essa parte da vírgula, 482. E o denominador é 1000, porque são 3 casas decimais, ok? Aqui, posso simplificar por 2. E encontrei essa irredutível aí, 241 sobre 500. Esse outro número ele é interessante porque ele contém uma parte inteira. Então, quando eu for escrever essa fração, eu vou separar essa parte inteira da minha parte decimal. Então, eu coloquei aqui, ó, 2. Se a gente for fazer a decomposição desse número, ele seria 2 mais 0,8, que né, a gente acabou de ver no slide anterior. Então, quando eu for escrever isso como fração, eu coloquei aqui 2 e 0,8 fica 8 no numerador e por ter uma casa decimal, no denominador fica 10, ok? Aí a gente pode escrever 2, né, como uma fração, né? A gente sabe que todo número natural, ele automaticamente é como se ele tivesse o número 1 no denominador, tá? Só que meu objetivo é que ele também tenha o denominador 10, então foi o que eu fiz. Vou multiplicar aqui por 10, tá? E aí, vou chegar nessa fração aqui, ó, 20 décimos, mais os 8 décimos, que é a minha parte decimal. Então, soma de fração, repete o denominador, soma o numerador, 20 mais 8, 28. Posso simplificar aqui, ó, por 2. E aí, nós vamos ter como a forma resumida aí, 14/5. Seria a representação da fração desse número 2,8, certo? A gente também pode transformar um número racional, tá, para a forma de fração. Existem duas formas de se fazer isso, tá? A primeira forma é a gente pegar esse número e transformar ele em uma fração decimal. O que é uma fração decimal? Como eu já falei, é uma fração que o denominador é 10, 100 ou 1000. Então, para isso, eu multiplicaria essa fração aqui, ó, por 2, tá? Porque 5 vezes 2 vai dar 10. Então, eu vou ter aqui, ó, 10. E 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui é uma fração decimal. O que isso significa? Que eu tenho o número 4 na posição de décimos, tá? Então, 0,4. Outra forma da gente fazer é fazer a divisão, porque toda fração, ela é uma divisão. Então, a gente pode estar dividindo o numerador pelo denominador, ou seja, dividir aí o número 5 pelo número 2, tá? Mas aí, como a gente vai estar vendo um pouquinho de divisões com divisões desse tipo na aula posterior, então a gente vai fazer hoje utilizando só
a transformação em frações decimais, tá? Aqui da mesma forma. Então, eu posso, para que 25 se torne um número embaixo de fração decimal, ou seja, 10 ou 100 ou 1000, eu vou multiplicar por 4, tá? Então, aqui eu faço 18 vezes 4, que dá 72, e 25 vezes 4, que vai dar 100. O que isso significa? Que eu tenho 72 na posição de centésimos, ou seja, o número decimal é 0,72, ok? E aí a gente vai ver também hoje um pouquinho sobre como comparar números racionais que estejam aí na forma de fração. Então, quando nós temos duas frações e a gente fala nessa questão de comparar, é identificar aí qual é a maior, qual é a menor, ou se são iguais, tá? Então, para isso, a gente pode sempre estar observando as imagens, né? Lembrando que na comparação, as imagens elas têm que ser idênticas, tá? A imagem central tem que ser idêntica. Então, vejam aqui esse exemplo, ó. Tinha uma imagem, dividi em 5, 8, foi consumido por Lucas. Vamos imaginar que é uma barra de chocolate. Tinham 8 pedaços, Lucas comeu 5. Já a barra de Beatriz, ela tinha 3 pedaços. Tinha 8 pedaços também, só que ela comeu 3. Então, qual foi? Quem comeu mais? Quem tem aí a maior quantidade, né? A gente percebe já pela imagem que é Lucas, né? Ele comeu mais. Então, 5,8 é maior, ou 5 sobre 8 é maior. Só que a gente pode fazer isso observando apenas a numeração. Então, veja assim, sempre que os nossos denominadores forem iguais, tá? A fração maior é aquela que tem o numerador maior, tá bom? Então, quando os denominadores são iguais, fração maior é a que tem o numerador maior. Então, nesse caso, os denominadores são iguais, que são 8. Então, qual é que tem numerador maior? O 5. Então, a fração 5/8, ela é maior. Esses outros dois casos, vejamos. Aqui eu tenho, ó, uma barra, foi dividida agora de formas diferentes, mas veja que o retângulo maior, ele é igual, tá? Joana dividiu dela em 5, consumiu 4. Tiago dividiu em 9, consumiu 4. Então, nesse caso, quem consumiu mais? Se a gente olhar para a imagem, a gente percebe que foi Joana. Então, 4/5 é maior. Mas se a gente observar só os números, como é que a gente pode perceber qual é maior? Então, veja só, o numerador aqui é que é igual, tá? Então, o numerador, nesse caso, é que é igual, o denominador não é. Então, como é que a gente vai perceber quem é a maior? A gente vai observar o denominador menor. Então, o que tem o menor denominador é que representa o número maior. Então, nesse caso, é 5, né? Então, a fração de Joana, de fato, é a maior. E nesse último exemplo aqui, olhem só. O Elton dividiu a dele em 9, consumiu 7. Gabriel dividiu 6, consumiu 5. Qual vai ser a maior? Então, vejam, nesse caso, elas não vão ter nem o mesmo numerador, nem o mesmo denominador. Visivelmente, a gente percebe que Gabriel ele consumiu mais pela imagem. Mas se a gente não tiver a imagem, como é que a gente resolve esse problema? Então, olha só, aqui a gente fez as frações equivalentes de 7 sobre 9, de 7 nôminos. Então, multipliquei por 2, encontrei 14 sobre 18. Se eu multiplicar essa fração por 3, eu vou encontrar 21 sobre 27. Se eu multiplicar essa fração por 4, eu vou encontrar 28/36. Da mesma forma, eu também fiz com a fração de Gabriel, ó, 5/6. Se eu multiplicar por 2, eu encontro aqui, ó, 10 sobre 12. Se eu multiplicar por 3, eu vou encontrar 15/18.
Se eu multiplicar por 4, eu encontro 20, 24 avos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou justamente escolher, para conseguir comparar, as equivalentes que têm o mesmo denominador, tá? Então, a gente vai lembrar que essa daqui é a de Gabriel e essa daqui é a de Elton. E aí, a gente lembra daquele primeiro caso. Se elas têm o mesmo denominador, qual é a maior? A que tem o maior numerador. 14, 15, quem é maior? 15. Logo, Gabriel, ele consumiu mais. Logo, essa fração aqui, ela vai ser maior. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês aí na nossa próxima aula.